Então, pessoal, vamos falar sobre as alturas dos pontos sanitários. Então, eu vou tirar aqui, todas as tubulações e deixar somente a caixa d'água e o barrilete. Daí eu vou colocar a tubulação que sai do barrilete e vai até o banheiro comum da casa, porque assim fica mais fácil da gente visualizar. O que a gente vai ver primeiro? Esses pontos sanitários aqui, da caixa acoplada e da ducha higiênica. Então vamos dar uma olhada nas imagens lá na obra. Então, eu liguei o laser aqui para ficar fácil o entendimento. Quando você estiver construindo, você vai ter aqui, a saída de esgoto, que é um tubo de 100, que vai captar o esgoto aqui do vaso sanitário. Ou seja, você vai ter o cano aqui para o chão, certo? Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar o eixo, o meio desse cano. Por quê? Porque é o meio do vaso sanitário, tá vendo? E desse alinhamento, do meio desse cano, você vai jogar 15 centímetros para o lado, certo? E qual que é a altura? A altura é de 20 centímetros do piso acabado. Ah, mas eu não fiz o contrapiso, eu não fiz o piso. Então você precisa descontar a altura do piso e do contrapiso. Agora veja só, presta atenção no que eu vou dizer agora, para vocês não ficarem malucos como eu fiquei quando eu estava estudando esse assunto para fazer aqui a instalação da minha casa. Quando eu falo em 15 centímetros e 20 de altura, é aproximadamente. Vamos conferir aqui, como que ficou o meu, do eixo deu 17 centímetros e de altura ficou com 27 centímetros. Isso não vai influenciar em nada na funcionalidade aqui do seu ponto, da sua instalação do vaso sanitário. Pode alterar a estética do conjunto aqui, mas não atrapalha a funcionalidade. Então, se esse ponto tivesse um pouco mais para baixo, um pouco mais para dentro, não influencia em nada. Então, é aproximadamente, certo? Olha, por exemplo, agora, esse ponto aqui. Eu ainda não coloquei porque o meu banheiro está em obra ainda. Esse é o ponto para a instalação da ducha higiênica. A respeito da altura desse ponto da ducha higiênica, eu vou falar aqui duas medidas, mas são medidas aproximadas. 50 centímetros de altura do piso acabado e 35 centímetros do eixo do vaso até esse ponto. Por que eu estou falando aproximadamente? Porque essa posição vai depender do tipo de ducha que você vai usar. Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui, algumas imagens de ducha para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então, depende do tipo da ducha. O que não pode acontecer aqui, nesse caso da ducha, de forma alguma, é esse ponto ficar escondido atrás da sua caixa acoplada aqui, E isso não pode acontecer. Mas se esse ponto tivesse deslocado um pouco mais para dentro, ou um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, não faz diferença, não vai alterar a instalação aqui, a funcionalidade do aparelho, entendeu? Mas fica com essas medidas: 35 centímetros do eixo e 50 do piso acabado. Agora vamos dar uma olhada em outro ponto. Agora vamos dar uma olhada nesse ponto aqui, o ponto que vai abastecer a sua pia do banheiro. Então vamos lá, o meu ponto, conforme vocês olharem aí no projeto, é esse aqui, Esse aqui que vai alimentar a pia do banheiro e aqui é o esgoto dessa pia. A respeito desse ponto aqui, eu não vou nem passar a altura dele para vocês. Mas por que, Vanderlei? Porque é o seguinte, vai depender do tipo de pia que você vai usar. Por quê? Pode ser uma pia de sobrepor, semi-encaixe, de encaixe, pia esculpida, pia de parede. Tem vários tipos de pias. Para cada um desses tipos,
você vai ter uma altura correspondente. Então, o que eu recomendo você fazer? Anda com uma trena no bolso. Foi no banheiro de uma casa de um amigo, de um restaurante, de um escritório, sei lá. Sentou no banheiro, gostou? Ah não, eu quero esse tipo de pia. Sabe o que você faz? Pega a trena e mede aonde está o ponto. Gente, é dessa forma mesmo, entendeu? Por quê? Porque esse ponto vai alterar conforme a pixel que você escolher, entendeu? Cabe até mais um vídeo a respeito desse assunto, entendeu? Só desses tipos de cuba e as alturas referentes para cada uma delas. Então, esse assunto fica para outro vídeo. Agora, o que você precisa tomar cuidado? A respeito do posicionamento desse ponto no seu banheiro aqui. Por quê? Porque ele tem que ficar debaixo da torneira. Ele vai alimentar a torneira dessa cuba que você vai escolher. Então ele tem que ficar debaixo da cuba, debaixo da torneira. Certo? Agora vamos dar uma olhada em outro ponto. Agora vamos dar uma olhada no outro banheiro para ver como que ficou esses pontos. Então é a mesma tubulação que sai do barrilete, ela divide para alimentar o banheiro da suíte, ó. Então aqui, ó, eu tenho as peças sanitárias do banheiro da suíte. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesses dois pontos que eu já falei a respeito deles, ó. Do ponto que alimenta a caixa acoplada e da ducha higiênica desse banheiro da suíte. Então fica essas imagens aí da hora. Vamos lá. Aqui, 15 centímetros do eixo. Esse ficou com 16. 20 centímetros de altura do piso acabado. Ficou com 22. Certo? O ponto da ducha higiênica. 50 centímetros do piso acabado. Que deu 54. 35 centímetros do eixo. Que deu, ó, aproximadamente uns 36 centímetros do eixo do vaso. Certo? Agora vamos dar uma olhada na pia aqui, dentro desse banheiro. Então, nesse banheiro da suíte, vamos dar uma olhada nesses dois pontos aí. Então aqui, gente, ó, o vaso sanitário, girei, ó. Eu tenho aqui os dois pontos das pias, ó. Eu tenho aqui um ponto, esgoto, esse outro ponto aqui, o esgoto. Mas aqui, eu vou fazer um alerta muito importante. O que que acontece? A tubulação, ó, ela vem aqui embaixo, conforme vocês olharem aí no projeto, e sobe para fazer esse ponto. Depois ela corre aqui embaixo de novo, ó, e sobe para fazer esse ponto. É dessa forma, não é à toa, gente. Por quê? Eu não posso colocar essa tubulação aqui e nem fazer o contrário. Colocar ela passando aqui por cima e descendo para alimentar os pontos. Isso por quê? Porque quando eu for chumbar minha bancada, pode ser de madeira, de pedra, de granito. Quando eu for chumbar minha bancada aqui na parede, eu vou colocar os parafusos ou chumbadores nessa região aqui, ó. Nessa região da parede, do lado de cima. Então, para você não furar, não quebrar o cano, você passa a tubulação embaixo e sobe para alimentar os pontos das pias, tá vendo? Então faz dessa forma, passa a tubulação embaixo e sobe, certo? Não faz o contrário não. Vamos dar uma olhada agora nos pontos dos chuveiros, as alturas a respeito dos pontos do chuveiro. Então vamos dar uma olhada nos chuveiros. O que que acontece? Para cada chuveiro eu tenho uma tubulação que sai do barrilete. Então eu tenho um chuveiro no banheiro social, um chuveiro na suíte e um segundo chuveiro na suíte. Na suíte vão ter dois chuveiros. Vamos dar uma olhada na altura desses registros que compõem a ligação do chuveiro. Qual que é a altura dos registros de pressão que faz o acionamento do chuveiro, ligar e desligar? Você coloca 1,30 m do registro até o piso acabado ali. Ah, tem que ser 1,30 m certinho? Não, aproximadamente 1,30 m. Qual que é a altura da saída do chuveiro até o piso acabado?
você coloca entre 2,10 e 2,30 de altura. Essa altura aqui, ó, do piso acabado até a saída do chuveiro ali, certo? Pode ser mais? Pode ser um pouco menos? Também pode. Hoje existe até chuveiro que sai do teto do banheiro, entendeu? Então aproximadamente dentro dessa faixa, entre 2,10 e 2,30. Então vamos conferir aqui, ó, os dois registros de pressão que acionam o chuveiro. O meu ficou com 1,20 m. Gente, 1,20 m ficou ideal, ficou muito bonito 1,20 m. Para mim, 1,30 m já ia ficar alto demais. Então, pode ser 1,20 m, pode ser 1,30 m, 1,25 m, entendeu? Eu gostei nessa altura. E a altura do meu ponto do chuveiro? Ficou, ó, com 2,27 m de altura. 2,27 m. Por que eu coloquei 2,27 m e não 2,10 m? Porque eu acho muito mais elegante quando o chuveiro é um pouco mais alto. Entendeu? Agora, o que são esses dois registros aqui? Muita gente me perguntou. É o seguinte. Esses registros que faz o acionamento do chuveiro, liga e desliga, o que acontece? Ele estraga muito mais. Agora, o que significa esses dois registros de gavetas? Muita gente me perguntou. O que acontece? Esses registros aqui, que são o registro de pressão, que faz o acionamento do chuveiro, eles gastam muito mais rápido do que o registro de gaveta. Então, esse registro de gaveta aqui é uma válvula de bloqueio. Você fecha ele, ó, fechei a água fria, bloqueei a água para fazer a manutenção aqui, ó. Trocar uma borrachinha, trocar algum componente desse registro aqui que estraga mais rápido, porque nele você vai mexer todo dia, entendeu? Vai acionar o banheiro todo dia. A mesma coisa para esse registro aqui, ó. É um registro de gaveta, ou seja, uma válvula de bloqueio para água quente. Por quê? Porque se o registro de pressão aqui da água quente vier a dar algum defeito, eu vou bloquear a água aqui para fazer a manutenção aqui, nesse registro. O que as pessoas me perguntam? Pô, precisa colocar esses dois registros? É o seguinte, olha o raciocínio, gente. Se não existisse esses dois registros, para mim fazer a manutenção aqui embaixo, eu teria que subir na laje e fechar o registro geral, que é aquele que sai, que está ali logo depois da saída da caixa d'água. Então eu fecho lá em cima na laje, perto da caixa d'água, para fazer a manutenção aqui. No meu caso, eu resolvi colocar as válvulas de bloqueio aqui, porque o meu projeto são mais 2 andares. Então o acesso até a caixa d'água vai ficar um pouco difícil. Então você coloca os registros de bloqueio para você fazer a sua manutenção dentro do seu apartamento. No meu caso aqui, ó, eu coloquei esses dois, um para água fria e outro para água quente. A altura desses registros tem que ser uma altura que você consiga, ó, alcançar ele sem precisar subir em cadeira, escada, esse tipo de coisa. Então aqui, ó, ele tá com mais ou menos uns 2,5 metros de altura, certo? Eu já vi na internet as pessoas colocando esses registros alinhado com a saída do chuveiro aqui, ó. Mas eu não gostei. Eu coloquei eles um pouco mais baixo, tá vendo? Então é isso, gente. Essas são as alturas dos chuveiros. E todos os 3 chuveiros aqui da casa é retrato desse que eu acabei de mostrar. Ali também, ó, eu tenho uma válvula de bloqueio. Aquele ali, aquele registro é de gaveta. Eu fecho ele para fazer manutenção aqui, ó, nas peças sanitárias, nas pias e no vaso sanitário, na ducha higiênica. Então ali, ó, eu tenho minha válvula de bloqueio. Então, gente, é isso aí. Todos os chuveiros têm a mesma composição, ou seja, esses registros têm todos eles as mesmas alturas. E num vídeo próximo eu vou falar sobre a cozinha, as alturas dos pontos que alimentam a torneira da cozinha e também da pia com relação ao piso acabado.
Então, no próximo vídeo eu vou falar só a respeito da cozinha. Até o próximo vídeo, então.